Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para fazer o vídeo da segunda parte da Segunda Guerra Mundial. A gente na primeira parte comentou um pouquinho sobre o início da guerra, as causas da guerra, é, um pouquinho da primeira fase, né, com uma série de vitórias do exército nazista. Agora a gente vai comentar sobre a segunda fase da guerra. Quando que começa essa segunda fase da guerra? A segunda fase da guerra ela é compreendida entre os anos de 1941 e 1943. Então, a gente tem esse momento, o momento de um equilíbrio de forças. Por quê? Porque a Alemanha nazista ela rompe o pacto germano-soviético, rompe o pacto Ribbentrop-Molotov. Isso por quê? Porque como a Alemanha nazista estava confiante, estava vencendo diversas batalhas, já tinha anexado Dinamarca, Noruega, França, Tchecoslováquia, parte da Polônia, Áustria. Eles estavam muito confiantes, achando que iam ganhar a guerra facilmente. O que eles fazem? Eles rompem o pacto com a União Soviética e começam a invadir a parte polonesa, que seria da União Soviética, de acordo com o pacto Ribbentrop-Molotov, e também invadir a própria União Soviética, numa operação chamada de Operação Barbarossa, ou Barba Ruiva, né, em português. Essa operação ela tem início em 22 de junho de 41, e isso faz com que a União Soviética entre na guerra. Então, a Alemanha nazista acaba abrindo um outro fronte de batalha. Ela já estava batalhando ali no norte da França, né, querendo manter aquela região, e ela abre uma outra frente de batalha, que é a frente oriental, com a União Soviética, achando também que eles venceriam fácil a União Soviética. O que, se o Hitler tivesse estudado história, nas aulas lá de Napoleão, ele não teria cometido esse erro. Napoleão cometeu esse mesmo erro de tentar invadir a União Soviética e acabou sendo derrotado por diversos fatores, dentre eles o inverno. Então, a União Soviética entra na guerra, a União Soviética com um exército gigantesco. Isso vai ajudar os aliados a aumentarem seu poder de batalha. Outro fato dessa segunda fase da guerra é que o Japão ele estava anexando diversas ilhas ali no Oceano Pacífico e ele vai também cometer um erro tático, que é o quê? Os Estados Unidos ele estava quieto lá no território dele, não estava participando da guerra, estava vendendo armamentos, né, para os países participantes da guerra, mas não estava participando da guerra. O que o Japão faz? O Japão ataca de surpresa a base de Pearl Harbor, ou Pearl Harbor. Faz esse ataque, um ataque surpresa, e esse ataque numa base naval dos Estados Unidos, que ficava ali próximo ao Havaí, leva à entrada dos Estados Unidos na guerra. Isso em 8 de dezembro de 1941. Então, dois países que estavam na deles, dois países com grande poderio militar, como a União Soviética e os Estados Unidos, agora entram na guerra. Quase 2 anos depois da guerra estar rolando. O que isso leva? Isso leva ao desgaste do exército alemão, desgaste do exército italiano e desgaste do exército japonês. E entram dois países que não estavam lutando com ninguém, estavam com suas tropas intactas e com uma produção industrial gigantesca. E a gente vai ver que a produção industrial é um ponto fundamental ao longo da guerra. Por quê? Não existe guerra sem produção industrial. Não existe guerra sem produção de tanque, produção de armas, produção de munição, produção de aviões de guerra. A guerra não existe sem essas coisas. Então, entra os Estados Unidos, entra a União Soviética na guerra. Então, isso vai desequilibrar as forças do eixo. O eixo que antes estava ganhando as batalhas, estava ganhando a guerra, agora o eixo ele fica desequilibrado. E esse desequilíbrio de forças leva à terceira fase da guerra. Qual que é a terceira fase da guerra? É quando o exército nazista e as tropas do eixo começam a ser derrotadas. Mas quando isso? Vamos explicar direitinho. Primeiro, ocorre uma batalha no meio do Oceano Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão. É uma batalha chamada Batalha de Midway, em fins de 1942. Nessa batalha, os americanos eles estão indo para conquistar
é essa ilha, essa pequena ilha que fica no meio do Pacífico. Ah, mas qual que é a importância de uma pequena ilha numa guerra que está rolando quase no mundo todo? Por quê? Sem esses entrepostos dessas pequenas ilhas, os Estados Unidos não conseguiria atacar o Japão diretamente. Precisava dos Estados Unidos conquistar alguma dessas ilhas para ter um posto de abastecimento dos seus aviões, abastecimento dos seus grandes navios. Então precisava de algumas ilhas para ter esse entreposto, porque o Pacífico ele é muito grande. Então não teria como os Estados Unidos dar toda essa volta sem um reabastecimento das suas aeronaves. Então essa batalha de Midway é um lugarzinho, uma ilhazinha no meio do Pacífico que os Estados Unidos conquista ela, ganha ela dos japoneses, e isso vai ser fundamental para a ofensiva dos Estados Unidos ali no Oceano Pacífico. Outra batalha fundamental dessa terceira fase da guerra. Gente, o exército nazista estava avançando na União Soviética, o exército alemão avançando na União Soviética. A União Soviética reeditou também uma tática feita já na época do Napoleão. Que tática era essa? A tática de terra arrasada. Como assim? O exército nazista ia avançando e a população soviética ia recuando e colocando fogo na sua própria cidade, na sua própria casa, no seu próprio estoque de alimentos. Por quê? Porque o exército nazista, ao avançar, não encontrava nada. Então, eles estavam contando que chegariam em alguma cidade, teria lá um pouco de comida, um lugar para dormir, roupas, por causa do inverno russo, o inverno soviético muito rigoroso. Isso vai ser fundamental. Então, essa tática de terra arrasada, ela acaba quebrando a linha de suprimento da Alemanha. Então, a Alemanha está avançando e o tempo vai passando. O tempo vai passando. A Alemanha chega em duas cidades fundamentais da União Soviética, que é Stalingrado e Leningrado. Leningrado, atual São Petersburgo, e Stalingrado, atual Volgogrado. Essas duas cidades, elas têm um peso simbólico enorme. Por quê? Uma é Leningrado, a cidade do Lenin, o cara lá da Revolução Russa. E outra é Stalingrado, a cidade de Stalin, o líder soviético. Então, são duas cidades que o Stalin mandou. Exército soviético, nenhum passo atrás. Não vamos deixar os nazistas tomarem essa cidade. Isso tem um impacto brutal. Por quê? O exército nazista ele cerca Leningrado por 900 dias. Quase 3 anos de cerco a Leningrado. Isso vai ser brutal. Por quê? O que a população ali de Leningrado vai comer? Com que eles vão se alimentar? Então foi um período muito difícil. O exército soviético e a população soviética sofreu muito nesse período. Foram 3 anos de uma resistência gigantesca e com muita dificuldade. Muita gente morreu de fome, muita gente teve que praticar o canibalismo. Daí que vem aquela lenda, comunista come criancinha. Por quê? Muita gente estava morrendo, eles não tinham o que comer. Então eles acabavam tendo que comer carne humana. Então esse cerco foi brutal. Mas mesmo durante esse cerco, teve alguns elementos simbólicos, culturais interessantes. O que? A orquestra de Leningrado, ela não parou de tocar. Ela continuava se apresentando como uma forma de demonstrar a força do povo soviético. E isso animava o povo. Um dos principais compositores soviéticos, Dmitri, eu esqueci o sobrenome dele, ele compôs uma sinfonia, sua 7ª sinfonia, ali para Leningrado, para o cerco de Leningrado. Então, foi fundamental essa resistência desse povo soviético e também do exército soviético em Leningrado. Em Stalingrado, é considerada uma das maiores batalhas da história. Por quê? Morreram 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. A batalha de Stalingrado também dura bastante tempo. É uma batalha demorada. E os soviéticos só conseguem expulsar o exército nazista, os alemães dali, quando Stalin manda, ao perceber o avanço do exército nazista, né, com a Operação Barba Ruiva, o Stalin recua as fábricas de produção de armas, de tanque, de munição e de armas. Isso, o que o Stalin faz? Coloca a todo vapor essa produção. Até que chega um momento que ele consegue reunir suas tropas,
e mandar um contingente gigantesco de pessoas para Stalingrado, do exército soviético. Então eles conseguem derrotar o exército nazista, que já estava super debilitado por conta do frio. O inverno russo é coisa de menos 20, menos 30 graus. E o exército nazista não tinha vestimenta para isso. Ao contrário do exército soviético, que já tinha uma vestimenta sobre isso. Recentemente fizeram alguns experimentos. Uma pessoa com a roupa da época, né, do exército nazista e uma pessoa com a roupa da época do exército soviético dentro de um freezer. A temperatura que estava ali mais ou menos, pedindo para eles fazerem operações simples, como apertar um parafuso, e eles viram que o cara que estava com a roupa do exército soviético foi muito mais eficiente. Então o exército nazista ele é derrotado pelos soviéticos, que logo em seguida eles conseguem também libertar Leningrado, e a partir daí acontece a Operação Saturno. O que é a Operação Saturno? É quando o exército soviético vem varrendo o exército nazista, desde Stalingrado e Leningrado, até chegar nas fronteiras da Alemanha e posteriormente em Berlim, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Tem também uma outra batalha importante da União Soviética, que é a Batalha de Kursk, que é a maior batalha de tanque da história. Os alemães, eles tinham Panzer, um tanque muito eficiente. Só que como eles estavam sendo... tinha duas frentes de batalha, eles não conseguiram concentrar a quantidade de tanque necessária, e os soviéticos ganharam essa batalha dos tanques. E vão continuando aí, invadindo os territórios que antes eram dominados pelos nazistas. A Itália, ela, a partir de 1943, passa a ser invadida também pelos aliados, e também, mas por onde? Primeiro, os aliados limparam ali o norte da África, né? Tiraram as tropas italianas dali e começaram a invadir a Itália pelo sul da Itália, com a ajuda dos partisanos, os partigiani. Quem são os partisanos? Eles são a resistência civil dentro da Itália contra o governo do Mussolini, contra esse governo fascista do Mussolini. Os partisanos, eles ajudavam em pequenas táticas de guerrilha, sabotar ali um local de munição dos nazistas e dos italianos, cortar uma linha de suprimento, atacar pequenos pelotões. Eram pequenas ações que ajudaram muito o exército aliado. Nessa parte italiana, o Brasil tem papel fundamental. Tanto a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, quanto a FAB, a Força Aérea Brasileira. Essas duas forças, elas foram fundamentais. Elas libertaram algumas cidades, tiveram batalhas clássicas como a de Monte Castelo. A Força Aérea Brasileira, cada um das pessoas, dos aviadores que foram para lá, realizavam inúmeras missões. Teve cara que fez mais de 100 missões. Isso é absurdo. Por quê? Enquanto o norte-americano, o estadunidense, né, melhor falando, ia lá, fazia 4, 5 missões, era substituído, porque chegava uma outra leva do exército, uma outra leva de aviadores, o brasileiro não. Foi uma leva só, e esses caras ficaram, desde quando eles chegaram, até o fim da guerra. Então, eles acabaram se destacando muito, fazendo diversas missões. Para quem se interessa mais sobre a participação brasileira na guerra, tem um caso muito interessante de 3 soldados da FEB que conseguiram segurar por um tempo todo um pelotão nazista que estava avançando ali pela região de Monte Castelo. Esse caso desses 3 soldados, eles eram até de Minas Gerais. Esses 3 soldados foram reconhecidos como heróis pelo exército nazista e também foram reconhecidos em uma música de uma banda sueca chamada Sabaton. A música chama Smoking Snakes, Cobras Fumantes. Por quê? Porque o símbolo da FEB era uma cobra fumando. Nossa, mas nada a ver, por que esse símbolo? Porque o pessoal falava, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então o Brasil entra na guerra e o brasileiro, sarcástico como coloca o símbolo da FEB, uma cobra fumando. E essa música chama Smoking Snakes. Quem se interessar tem aí no YouTube, né, onde você vai ver aqui meu vídeo. Então a Itália começa a ser derrotada. Ela não oferece tanta resistência, mas o exército nazista ele vai estar ali, dando apoio e ocupando também a Itália. Então a batalha é intensa entre brasileiros, estadunidenses, o pessoal da África do Sul contra o exército nazista na Itália. Então, vamos aí recapitular. 1944, alemães expulsos da União Soviética, a ofensiva soviética, a resistência italiana. Essa resistência italiana dos partigiani, eles conseguem matar o Mussolini.
Em 28 de abril de 1945, eles matam Mussolini em praça pública e expõem o corpo dele e da mulher dele em praça pública. Essa é uma grande vitória dos partisanes. Ah, mas eu nunca escutei falar desses caras e tal. Então, você pode nunca ter escutado falar, mas você já escutou uma melodia de uma música que era a música da resistência partisana. Essa música é Bella Ciao, que tem lá no seriado La Casa de Papel. Já passou também num episódio antigo da Grande Família, essa música Bella Ciao. E aqui no Brasil fizeram uma versão de funk dela, chamado Só Quebral. Mas é esse ritmo, é essa melodia. Essa música, ela mostra essa resistência dos italianos, né? A Bella Ciao, né? Ela mostra a resistência dos partisanos italianos contra esse governo fascista. Outra batalha fundamental. Então tem a batalha de Stalingrado e tem a batalha do dia D. O que é o dia D? O dia D foi em 1944, onde as tropas aliadas, Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos, eles tentam desembarcar no norte da França, que estava dominado pelos nazistas. Então esse dia D, por que dia D? Porque com medo de serem interceptadas as comunicações, eles falavam, dia D, ninguém sabe qual que é o dia D, porque se algum nazista escutasse, era dia D, ele não ia saber identificar. O norte da França estava todo protegido, porque os nazistas já sabiam que eles iam tentar invadir por ali, estava todo protegido. Então o que os aliados fizeram? Eles fizeram um ataque bem planejado, um ataque gigantesco, contando com milhares de embarcações, mais de 150 mil soldados, que iriam desembarcar ao mesmo tempo nesse norte da França. Eles mandaram um ataque fake, vamos dizer assim, um ataque falso, em uma das praias e atacaram realmente na praia de Omaha, que fica na região da Normandia. Esse ataque foi todo na região da Normandia. Por quê? Eles fizeram o ataque fake na região mais próxima da Inglaterra, para o norte da França, né, a menor distância, porque os nazistas achavam que eles atacariam por ali. Fizeram esse ataque fake e foram de verdade em Omaha Beach ou Omaha. E lá foi uma carnificina. Tem essa parte tem no comecinho do filme Resgate do Soldado Ryan. É uma carnificina, muita gente morre, mas os aliados conseguem invadir essa praia, conseguem ter sucesso no dia D, na invasão ali do norte da França. Então os aliados conseguem vencer o exército nazista ali. Tem toda uma operação de paraquedistas cortando a linha de suprimentos dos nazistas, uma operação gigantesca. Eles conseguem invadir o norte da França por ali. E aquele ditado, onde passa boi, passa boiada. Então, eles conseguem entrar numa parte da França e vão invadindo a França. Aí começa a corrida por Berlim, para ver quem chegaria primeiro, os soviéticos ou os Estados Unidos junto da Inglaterra. Isso tem um grande fluxo. Os soviéticos acabam chegando primeiro em Berlim. Berlim é cercada em 30 de abril de 1945. E o Hitler, ele se suicida. Ele junta lá com a sua elite lá, militar no bunker, dá um ferro em todo mundo, e ele se suicida. Várias pessoas se suicidam também. E depois eles queimam o corpo do Hitler, porque o Hitler não queria ficar exposto igual ao Mussolini. Vamos lá. Então, Hitler se suicida e a Alemanha, ela se rende incondicionalmente em 8 de maio de 45. E acabou a guerra? Não. Por quê? Porque tinha o Japão. A Itália, o Mussolini já tinha morrido. Hitler já tinha morrido. Mas tinha o Japão. Por que o Japão não se rende? Porque o Japão, o líder político deles, era o imperador. E esse imperador era considerado Deus. Ele era considerado um Deus. Então você pensa, os japoneses estão lutando. Falam, Deus está falando pra gente lutar, a gente vai ganhar. Então era muito difícil pro Japão reconhecer essa derrota. E quando que essa derrota vem? O Japão continuou lutando ali no Pacífico, contra os Estados Unidos, principalmente. A União Soviética já estava tentando se organizar para invadir o Japão, ou atacar algumas tropas. E o Japão não se rendia. Os Estados Unidos tinham uma arma, que era a bomba atômica. Tinham 2 bombas atômicas. A bomba atômica ela demorava um tempo para ser produzida. Então os Estados Unidos não tinha muitas. Tinha 2, mas o Japão não sabia disso. O Japão achava que eles tinham várias. O que os Estados Unidos faz? Eles vão e jogam a bomba atômica em 2 cidades. Em Hiroshima e em Nagasaki.
duas grandes cidades japonesas. Essa bomba atômica tem uma destruição gigantesca. Ela destrói toda a cidade, mata toda a população. Criança, civil, que ele não tinha nada a ver, idoso, animal que estava ali, mata tudo. São poucas as pessoas que sobrevivem e até hoje ainda tem um resquício de radiação. Por quê? Bombas atômicas, bombas radioativas. Então os Estados Unidos faz esse massacre no Japão para ver se o Japão desistia de lutar. Então o Japão se vê obrigado. Ele não sabia quantas bombas mais os Estados Unidos tinham, então ele se vê obrigado a se render. Qual que era uma condição que os Estados Unidos colocou e os aliados colocaram para o Japão? Falou, o imperador ele tem que vir a público, através do rádio, falar que o Japão está se rendendo, senão a população não ia aceitar, porque o Japão tinha mais de 1800 anos que não perdia uma guerra. Então, eles se achavam um povo escolhido. Então, o Japão vai se render e o imperador tem que ir a público falar e se colocar como humano, refutar a sua divindade. Imagina isso, era a primeira vez que o povo japonês escutava a voz do imperador no rádio e ele falando que perdemos a guerra e que não sou eu, imperador, não sou um deus, eu sou um humano, sou mortal. Então, nisso o Japão se rende e acaba a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela tem vários pontos, né, que a gente pode debater mais sobre isso, né? Qual que é o mundo pós-guerra? O mundo pós-guerra ele é marcado principalmente por duas conferências. Primeira, a Conferência de Yalta, onde, antes de terminar a guerra, em fevereiro de 45, o Roosevelt dos Estados Unidos, o Stalin da União Soviética e o Churchill da Inglaterra se reúnem para decidir aí nesse futuro desse mundo. Então, como vai ficar e tal, criam a ONU aí nessa conferência. Depois tem a Conferência de Potsdam, que dividem a Alemanha e Berlim entre zonas de influência, a zona soviética e a zona dos aliados, que antes eram três, depois se unem, a zona francesa, inglesa e dos Estados Unidos, elas depois se unem numa só. Então fica zona oriental com os soviéticos, ocidental com os aliados. Berlim também divide a capital Berlim em duas, oriental e ocidental. Uma parte com a União Soviética, outra parte com os aliados. Então, nisso a guerra termina, a Alemanha ela é toda dividida, o Japão ele também se rende condicionalmente, a Itália também, e o mundo fica devastado pós-Segunda Guerra e tenta se reorganizar. A gente não pode esquecer de falar que enquanto tudo isso estava rolando, o Hitler estava matando um monte de judeu nos campos de concentração, no chamado Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus são eliminados. Por quê? O Hitler acredita que eles são inferiores, que a culpa da Alemanha está em crise por causa dos judeus. Essa coisa, né, de escolher o inimigo em comum, atacar a diferença, né, atacar essa alteridade. Então o Hitler ele vai sistematicamente eliminando os judeus, campo de concentração, isso é brutal, trabalho forçado, campo de extermínio. Então é brutal. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. O vídeo já está com quase 23 minutos. Então a gente vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham captado aí esses diferentes frontes de batalha da Segunda Guerra Mundial. Queria mandar um abraço aí para quem está vendo o vídeo. Para vocês curtirem, compartilharem. Muita gente viu esse vídeo de Segunda Guerra Mundial e veio falar comigo. Eu gosto. Eu acho bom porque eu percebo que o vídeo está chegando a mais pessoas, colegas de trabalho, alunos, parentes. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Obrigado pela moral aí do trabalho. E um grande abraço e até a próxima.